O deserto arquetípico e a sombra da existência. A narrativa de Distant articula-se como uma descida simbólica ao inconsciente coletivo, no qual o planeta inóspito encena zonas recalcadas da psique. Andy Ramírez percorre esse espaço como figura em processo de inéquia, confrontando não apenas perigos externos, mas também conteúdos sombrios de sua história pessoal, sobretudo a perda familiar que o marca. A confrontação com a sombra manifesta-se nas intempéries do ambiente e nas entidades que o habitam, configurando o enredo como trajetória de integração psíquica. Os espaços fílmicos, planícies desertas, cavernas, destroços metálicos e o vazio estelar funcionam como extensões da vida interior. A paleta cromática dominada por ocres, ferrugem e cinzas sinaliza erosão vital, enquanto superfícies metálicas e luzes artificiais simbolizam uma persona tecnológica que tenta conter o caos psíquico de Andy. A trilha sonora, sustentada por silêncios prolongados e ruídos dissonantes, enfatiza a sensação de isolamento e a urgência do confronto com o inconsciente. O traje espacial de Andy, danificado e permeável, opera como metáfora do ego, uma estrutura frágil que mantém fronteiras tênues entre a vida consciente e as forças inconscientes. Instrumentos, painéis e alarmes funcionam como sinais que testam simbolicamente essa fronteira. Sua falha implica a necessidade de transformação e reorientação interior. Esses elementos sensoriais compõem uma anatomia simbólica da vulnerabilidade e da exposição ao abismo. As criaturas assumem função arquetípica de sombra. Noemi Calloway surge como instância da ânima, princípio que convoca Andy ao retorno à completude relacional. Leonard, a inteligência artificial acompanhante, encarna o ânimos tecnológico, razão instrumental incapaz de lidar com as demandas arquetípicas da afetividade. A interação entre Andy, Noemi e Leonard torna-se campo simbólico em que se joga a tensão entre razão, afeto e forças profundas do psiquismo. E a vulnerabilidade da alma. A conduta de Andy Ramírez revela mecanismos defensivos clássicos diante de um trauma inexorável. A obsessão por reparos técnicos funciona como deslocamento, desviando energia psíquica do luto para tarefas controláveis. Silêncios e retraimentos configuram recalque ativo, preservando no inconsciente conteúdos que, se emergissem plenamente, desorganizariam o afeto. Esses mecanismos estruturam a vida mental de Andy, até que a situação extrema impõe sua ruptura. No campo do desejo, Andy manifesta uma falta constitutiva. A perda familiar cria um vazio que nada da ordem simbólica pode preencher. Naomi Calloway, enquanto voz e presença distante, ocupa a posição de objeto causa do desejo, promessa de completude e, ao mesmo tempo, impossibilidade de realização. Esse deslocamento do desejo orienta ações que desafiam a racionalidade instrumental, pois o movimento em direção ao outro é tanto busca de restauração quanto reconhecimento da impossibilidade de reconstituir o perdido. A experiência de Andy articula-se nos registros imaginário, simbólico e real. No imaginário, predomina sua autoimagem de sobrevivente autossuficiente. No simbólico, a linguagem técnica de Leonard mostra-se insuficiente para simbolizar o trauma. No real, irrompe aquilo que escapa a qualquer simbolização, obrigando-o a atuar em vez de apenas nomear. Essa articulação explica a emergência de atos que superam o cálculo contingências e a racional. engenharia do destino. Sob o olhar do comportamentalismo radical, o ambiente de Distant é um conjunto de contingências que seleciona repertórios e define condutas. Alarmes de oxigênio, ruídos de aproximação das criaturas e sinais visuais funcionam como estímulos discriminativos e estímulos delta, informando Andy Ramírez sobre quais respostas têm maior probabilidade de garantir sobrevivência. Esses estímulos calibram respostas de economia de recursos
esquiva e aproximações arriscadas. A história de reforço de Andy é decisiva para entender suas respostas iniciais. Um passado de autonomia técnica e reforços por competência estabeleceu repertórios de isolamento e autossuficiência. O trauma da perda familiar introduziu contingências punitivas que reforçaram estratégias de esquiva emocional. No planeta hostil, contudo, tais repertórios tornam-se disfuncionais, pois o isolamento é punido pela ausência de auxílio, transformando antigos reforçadores em contingências letais. A memória de Dwayne sendo morto atua como estímulo aversivo, que mantém esquemas de evasão, mas também induz variabilidade comportamental. As criaturas e o terreno funcionam como agentes controladores, impondo esquemas de reforço intermitente e alta imprevisibilidade. Esse padrão assemelha-se a um esquema de razão variável, que gera persistência e experimentação comportamental. Diante de reforços esparsos, a voz de Naomi Calloway, e punições frequentes, perda de oxigênio, ataques, Andy emite respostas cada vez mais arriscadas. A instabilidade ambiental molda uma curva de aprendizado adaptativa, marcada por tentativa e erro. O paralelo com contextos distópicos contemporâneos é evidente. Em colapsos sociais ou desastres, práticas individualistas previamente reforçadas podem ser rapidamente punidas, enquanto condutas cooperativas emergem como reforçadoras adaptativas. O planeta de Distant funciona como metáfora desses processos, mostrando como estruturas sociais e políticas determinam repertórios. A autonomia técnica cede espaço à necessidade de interdependência. As ações de contra-controle aparecem quando Andy rompe com as previsões instrumentais de Leonard. A decisão de atravessar zonas de perigo para alcançar Naomi Calloway corresponde à resistência contra contingências que o moldaram, um comportamento novo, emitido para alterar condições aversivas da solidão e instaurar reforçadores sociais. O contra-controle evidencia a agência diante de arquitetos do controle, sejam sistemas artificiais ou normas internalizadas. No desfecho, a estabilização não se dá pela eliminação de estímulos aversivos, mas pela reconfiguração de contingências sociais. A microcomunidade formada entre Andy Ramirez e Naomi Calloway cria reforços mútuos, apoio emocional, companhia e esperança, que alteram a função de muitos estímulos ambientais. A sobrevivência prolongada passa a depender desses novos esquemas, demonstrando que a transformação do ambiente social modifica radicalmente a relação entre comportamento e sobrevivência. Última morada do humano. A constituição social da mente de Andy Ramirez revela-se no processo de reconstrução de vínculos. Embora seu repertório inicial seja de isolamento, a experiência coletiva com Naomi Calloway reorganiza sua atividade mental, mostrando que a consciência não é apenas individual, mas moldada pelo contato humano. O que parecia mera sobrevivência técnica converte-se em sobrevivência culturalmente mediada. A travessia pelo planeta inóspito simboliza a reorganização cognitiva possibilitada pela cultura. Instrumentos, linguagem e rituais técnicos, antes voltados à manutenção da vida biológica, são ressignificados quando postos em função do laço humano. A cultura, mesmo em ambiente hostil e reduzido a mínimos elementos, opera como força que reconfigura processos cerebrais e modos de agir. A atividade coletiva entre Andy e Naomi evidencia a consciência como resultado de metas compartilhadas. Não se trata apenas de manter oxigênio e alimento, mas de instituir um horizonte de sentido comum. Essa consciência historicamente produzida mostra que a sobrevivência última não depende apenas de adaptações técnicas, mas da construção simbólica e existencial que só o encontro humano permite.